Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Guten Morgen Brazilian! Será que eu vou entender a referência? TV Imperial no ar e hoje novo vídeo daquele quadro em que falo 10 verdades pouco conhecidas sobre determinado assunto. E dessa vez vamos com 10 fatos sobre o Império Alemão. Então agora já deixa o seu like, se gosta do conteúdo e quer que o canal continue a produzir mais vídeos como esse, considere fazer uma doação no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram para aquele contato mais direto. E vamos logo ao que interessa. O início. O Império Alemão surgiu em 18 de janeiro de 1871, quando o rei Guilherme I da Prússia, após a vitória dos Estados Alemães do Norte na Guerra Franco-Prussiana, será aclamado como Kaiser Alemão, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, na França. Essa vitória concretizou os tratados de 1870, onde os estados do Sul, como Baden, Hesse, Württemberg e Baviera, uniram-se à Confederação da Alemanha do Norte, dominada pela Prússia, o mais poderoso reino da região. Isso gerou a Alemanha como Estado-nação de forma unificada. Fora isso, destruiu a monarquia na França, pois com essa derrota, o imperador francês Napoleão III perdeu seu trono e o país nunca mais retornou a esse sistema. Sendo uma monarquia federal, era composta por 27 regiões, divididas em reinos, grão-ducados, ducados, principados e cidades. Detalhe, esse estado é tido como uma cópia da Roma antiga, por conta dos reis vassalos deverem fidelidade ao imperador. O novo país possuía cerca de 40 milhões de habitantes e rapidamente tornou-se uma nação fortemente industrializada, com base no carvão, ferro, aço, química e ferrovias, chegando então ao patamar de quarta economia mundial, sendo a maior da Europa continental. Durante seus 47 anos de existência, o Império Alemão operou uma gigantesca indústria tecnológica e científica. Para se ter ideia, o país recebeu mais prêmios Nobel em ciência que a Inglaterra, a França, a Rússia e os Estados Unidos juntos. A Casa de Hohenzollern. Fundada por Frederico I de Nuremberg em torno do ano de 1100, os Hohenzollern são uma das mais importantes casas principescas da Europa. Seu nome deriva de seu lar ancestral, o Castelo de Hohenzollern. Seu lema é Nihil sine Deo, ou nada sem Deus. Isso deve-se à sua forte ligação com a religião, onde seus membros do passado pertenceram à Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, formada em 1190 para auxiliar os germânicos durante as Cruzadas. Sua ascensão política ganhou destaque a partir do ano de 1415, quando tornou-se governante do eleitorado de Brandenburg, sendo seu chefe um príncipe eleitor do Sacro Império Romano Germânico. Em 1618, a família passou a liderar o Ducado da Prússia, e desde 1701 adquiriram o título de Reis da Prússia, mas seu auge vem em 1871, quando a casa liderou o processo de unificação dos germânicos e foi aclamada para governar o império. O título imperial. O título de um soberano pode ser uma referência tanto ao estado onde reina, como, por exemplo, imperador do Brasil e rei de Portugal, ou, por outro lado, ser uma referência ao povo que o aclamou, como o rei dos escoceses ou então o rei dos belgas. Tecnicamente não há diferença alguma nisso, mas há um detalhe interessante. A referência ao povo e não ao país geralmente vem de monarquias já constitucionais, que viam na aclamação popular e não na origem divina a fonte de seu poder. E quando a Alemanha foi unificada, o título que seria dado ao seu soberano deu discussão. Guilherme I, monarca, queria ser o imperador da Alemanha. Já o chanceler de ferro Otto von Bismarck aconselhava o de imperador dos alemães. Nenhum deles venceu essa queda de braço, mas chegaram a um acordo. No final, ficou definido que o líder máximo dessa nação não seria nem imperador da Alemanha, nem imperador dos alemães, mas sim imperador alemão, a Águia Alemã. A Águia Negra é o grande destaque do brasão de armas da Alemanha, um dos mais antigos símbolos nacionais do mundo. Sua origem remonta ao tempo do paganismo, onde as tribos germânicas reverenciavam o corvo negro, o pássaro do deus Odin. Depois, os romanos reservaram a imagem da águia por seu esplendor e força para representar o próprio império ou grandes figuras, como o imperador. Anos mais tarde, para garantir a legitimidade sucessória, o Sacro Imperador Romano-Germânico Carlos Magno teria partido dessa premissa para associar a sua posição à dos imperadores de Roma, fazendo da Águia Imperial o seu estandarte. E no início dos anos 1000, a Águia Negra num campo dourado já era vista em brasões de estados da região da atual Alemanha, coisa que permanece até hoje, com uma única alteração. Atualmente, a ave chama-se Águia Federal, não mais Águia Imperial, um novo César. Lembra-se que no primeiro fato disse que o Império Alemão era uma cópia da Roma Antiga? Pois é, e essa relação é ainda mais forte e envolve diretamente
o imperador. César é um título que deriva do nome do líder Caio Júlio César de Roma e quer dizer imperador. Essa honraria foi usada no Império Romano, no Bizantino e até mesmo no Otomano, onde Kayseri Rum, ou César dos Romanos, era um título do sultão. Mas ainda há outras variações, como Czar, utilizado na Rússia, e Kaiser, nos países de língua alemã, como na Áustria e a própria Alemanha. O Palácio Imperial. Tendo sua construção iniciada ainda no século XV, o Palácio Imperial de Berlim, localizado no centro da capital do país, por séculos serviu de residência oficial a nobres, reis e kaiseres. Entretanto, a partir do século XX, seu esplendor ruiu. Com o fim da monarquia em 1918, tornou-se um museu durante a República de Weimar, ficando nessa posição até ser fortemente danificado pelos bombardeiros aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na queda do regime nazista. E após a era de Hitler, o palácio ficou nas mãos do governo comunista da República Democrática Alemã, que ordenou sua demolição, pois, segundo seus líderes, não era aceitável uma lembrança do passado monarquista na capital. Em seu lugar, na década de 70, ergueram um Palácio da República, que veio a ser demolido em 2008 para a reconstrução do antigo Palácio Imperial. Só que dessa vez ele servirá de sede para o Fórum Humboldt, um museu de cultura mundial aos moldes do Museu Britânico. A queda. No início do século XX, a Europa vivia um frágil equilíbrio de poder, e tudo veio a desmoronar com o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo. Isso fez com que a Áustria declarasse guerra à Sérvia em 1914, era o início da Primeira Guerra Mundial. Estando ao lado dos austríacos, os alemães, apesar do sucesso inicial no conflito, viram o jogo virar em 1917, com a intervenção americana. A situação piorou quando, em 4 de novembro, marinheiros recusaram-se a partir em uma nova ofensiva armada. Este foi estopim para uma série de greves e revoltas em meio às massas populares. O parlamento e os militares de alta patente estavam assustados com a possibilidade de uma nova revolução, como a que ocorreram na Rússia, e retiraram seu apoio ao Kaiser. Sem chances de vitória, o príncipe Max von Baden, então chanceler alemão, formou um novo governo e propôs um armistício, o fim da guerra. Porém, a condição do presidente americano Woodrow Wilson para aceitá-lo era grave: transformar a Alemanha numa república. E em junho de 1919, o Tratado de Versalhes encerrou formalmente a Grande Guerra. Curiosamente, ele foi assinado na Galeria de Espelhos do Palácio de Versalhes, mesmo local onde o Segundo Reich havia sido proclamado, cerca de meio século antes. Por fim, em 9 de novembro, o chanceler anunciou que o Kaiser havia abdicado do trono e partiria para o exílio. Em seguida, os demais soberanos federados, mesmo em regiões onde a monarquia era bem popular, também abdicaram. Era o fim do Império Alemão. O atual Kaiser, Jorge Frederico von Hohenzollern, nascido em 10 de junho de 1976, é o atual chefe da Casa de Hohenzollern e de jure Kaiser alemão e rei da Prússia. Sua Alteza é trineto de Guilherme II da Alemanha, o último soberano do país. Sendo o único filho homem do príncipe Luís Fernando, foi criado desde que tinha apenas 1 ano de idade por seu avô, também Luís Fernando, por conta da morte prematura de seu pai. E em 1994, o príncipe veio a suceder seu avô como chefe da Casa Imperial. Atualmente, já que não é um monarca, trabalha em uma empresa que ajuda universidades a trazer inovações ao mundo do mercado. Sua Alteza também é casado com a princesa Sofia de Isenburg, com quem em 2013 teve os gêmeos e herdeiros Carlos e Luís, assim garantindo a linha sucessória, a restauração. Segundo um censo feito pelo site The Local, a simpatia dos mais de 82 milhões de habitantes do país pela restauração gira em torno dos 19%. Isso quer dizer que mais de 15 milhões de germânicos gostariam de ver o retorno da monarquia. Grande parte desse apoio está entre os jovens, que cada vez mais têm interesse em substituir o presidente por um novo Kaiser. Relação com o Império do Brasil. E para finalizar, 2 relações entre esses 2 impérios, o alemão e o brasileiro. A primeira a acontecer após nossa independência ocorreu em 1824, antes mesmo da criação da Alemanha como um país em si, pois como Estado-nação unificado, o Brasil é mais antigo que a poderosa Alemanha. Na ocasião, Georg von Schaffer, alemão radicado no Brasil, major do exército brasileiro e amigo pessoal da imperatriz Dona Leopoldina, recebeu a missão de trazer imigrantes como resultado de uma política de povoar o sul do Império e ter soldados para protegê-lo. E nesse ano, chegaram os primeiros alemães ao Brasil. Eles foram enviados à colônia e hoje cidade de São Leopoldo, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul.
Detalhe, esse município recebeu esse nome em honra à nossa imperatriz. Já outra relação é de sangue, pois trata-se de nossa última imperatriz-mãe. Seu nome era Maria de Wittelsbach, nascida em 1914 no Palácio de Nymphenburg, em Munique, a então capital do Reino da Baviera. Sendo filha do príncipe Francisco de Wittelsbach, Sua Alteza era neta de Luís III, o último rei bávaro. Sua relação com o Brasil concretizou-se em 19 de agosto de 1937, quando casou-se com o príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, o então chefe da Casa Imperial e, de jure, imperador Dom Pedro III do Brasil. E dessa união, que fez de Dona Maria nossa imperatriz, de jure, nasceu a atual geração da família imperial, especialmente o chefe da Casa Imperial, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, e seu irmão e sucessor, o príncipe Dom Bertrand.